louvado seja teu nome. Senhor Deus, aqui estamos diante da tua presença. Ó Deus, já ouvimos através de louvores, através de palavra, através de sonhos. Então, Pai, agora eu te peço, Senhor, que o Senhor possa trazer a sua palavra, Pai, aos nossos corações, pois estamos com os corações abertos, Pai, para ouvir a tua palavra. Que o Senhor continue com a noite de hoje, ó Pai, porque queremos ouvir a tua voz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Salve, irmãos, Senhor. Amém. Nossa, eu estou bem nervosa, faz muito tempo que eu não prego para a igreja. Peço perdão se irmãos forem mais se falhar de alguma coisa, tá? Eu posso me equivocar. Eu não sou operadora, tá? Mas eu estou aqui para fazer o que Deus manda. Eu tentei passar a responsabilidade, mas eu não consegui. Tentei negociar com isso aí a semana toda, mas não deu. E entendi então que era para eu estar aqui. Glória a Deus. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Samuel. Vamos ler o versículo primeiro e o segundo apenas. Amém? 1 Samuel, 12. Amém. Amém. Havia um certo homem de Ramataim, Sufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita. Não, só um minuto. Não, tá certo, tá certo. De Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Amém? Podem se sentar. Essa pregação sobre Ana, eu não tinha. Eu gostaria de pregar sobre Ana num outro momento. E quando eu abri ontem, que eu fui montar minha pregação, caiu em Ana. E aí eu falei assim, poxa, essa pregação sobre essa história, sobre fé, sobre perseverança de Ana, que todos já conhecem, uma história que todo mundo conhece, não era uma pregação que eu gostaria de pregar agora. E aí ontem eu fui e li, montei minha pregação e fechei a Bíblia, comecei, esbocei e depois falei assim, não vou pregar sobre isso, não é para agora. Hoje de manhã acordei logo cedo antes de todo mundo e fui sentar para poder montar a pregação novamente, porém eu não conseguia montar mais nada a não ser sobre a fé e a perseverança que Ana teve. E eu acho engraçado porque eu, antes de eu ser cristã, eu era apaixonada pelo nome Ana. Não fazia ideia nem do significado, nem da história de Ana na Bíblia. Nunca havia procurado saber. E eu gosto tanto de Ana que eu tenho 3 filhos chamados Ana, né? Então, eu dei um nome para cada um, com Ana na frente, porque era um nome que eu gostava muito. Quando eu me converti, eu comecei a estudar mais sobre a Bíblia. E aí eu fui conhecer a história de Ana, que história linda, né? Que fé que essa mulher tinha. Quando todos desacreditavam da história dela, quando todos desacreditavam que um dia ela ia se tornar mãe, que um dia ela ia conseguir dar à luz um filho, porque ela era estéril, o Senhor foi lá e operou um milagre, né? E, irmãos, como eu não sou pregadora, né? A gente vai conversar um pouco sobre a história de Ana, mas baseado mais nos meus testemunhos mesmo, da minha vida, de fé, de perseverança, de coisas que aconteceram. Ana foi muito humilhada, né? Pois o seu esposo, ele tinha uma outra esposa, né? E aí, quando eu estava ali lendo sobre a história, hoje pela manhã na metade, eu fiquei com uma grande dúvida e fiquei me perguntando, né? Se Eucana se casou novamente só pelo fato dele não conseguir ter filhos com Ana, ou se foi por amor. Eu fiquei com essa dúvida e fiquei me perguntando isso, quem será que esse homem, porque
Ana foi muito humilhada, ela foi muito maltratada, ela foi muito humilhada pelo fato dela não conseguir gerar um filho. E ele se casou com uma mulher que podia gerar filhos, e ele teve filho com essa mulher. E o quanto que ela não sofria, sabendo que era um sonho que ela tinha, era algo que ela queria, e ela não conseguia. E num ato de fé, Ana foi orar ao Senhor, pedir para o Senhor, né, que ela pudesse ter um filho. E eu não consegui encontrar quantos anos Ana orou, eu não sei, né? Mas ela passou por muita coisa. E a Ana orava assim, incansavelmente, todos os dias. Ela ia lá, ela colocava o joelho dela no chão, ela orava, e ela pedia esse filho do Senhor. Ela apresentou para Deus que o filho dela seria um filho dele, que serviria a casa dele. E eu penso o quanto que essa mulher queria e quantos dias da vida dela ela passou orando e pedindo aquilo para Deus. E aí, enquanto eu estava montando isso hoje, né, e aí a gente lembra de vários testemunhos na igreja, como o presbítero Paulo daqui, passaram 5 anos orando por uma causa. E aí, às vezes, a gente acha que a gente já orou muito e Deus não respondeu. A gente não sabe quantos anos que Ana orou, pedindo um filho para Deus, até que o Senhor concedesse esse filho para ela. E aí, às vezes, a gente fica pensando assim, quando a gente não tem uma resposta positiva para algo que a gente fica achando que o Senhor não está ouvindo a gente, o Senhor não está olhando para a gente. E não é real. Porque há tempo para todas as coisas. Então, o nosso momento não é o momento de Deus. E aí, o Senhor honrou Ana, ela deu a luz a um filho, quando todos achavam que não, aquela mulher que era estéril, não poderia gerar filhos. Um dia o Senhor a honrou. Um dia o Senhor olhou para ela e falou que Deus de Israel concedesse o que ela havia pedido. Na manhã seguinte, ela esteve com seu esposo e ela engravidou. E ela teve esse filho, e ela cumpriu aquilo, que ela havia prometido ao Senhor. E aí, eu fiquei pensando, fiquei refletindo, irmãos, como que ela não reagiu ao descobrir que ela estava grávida? Como que as pessoas ao redor dela não reagiram ao descobrir, ao saber, ao ver que ela estava gerando um fruto de algo que era impossível aos olhos de todo mundo? E falando sobre as minhas Anas, a Lívia, ela é a menina assim, mais corajosa que eu conheço. É a minha filha. A Lívia, para mim, ela é um exemplo de fé. Hoje eu estava conversando com a Mariana sobre o tamanho dos planos e da crença que a Lívia tem, que ela só tem 11 anos de idade. E a Lívia, ela é um exemplo para nós que achamos que tudo está difícil, que a gente desiste, que as coisas não vão acontecer. A gente acha que no primeiro obstáculo das coisas que acontecem na vida da gente acha que a gente tem que parar, porque a gente acha que a gente não vai conseguir, porque a gente acha que está muito difícil, está muito pesado. Algumas coisas são muito pesadas. Às vezes eu mesma olho assim, nossa, e agora? Minha vida tem vivido um processo com o Senhor, e o fato tem sido muito pesado, de tomar decisões muito importantes. E não tem sido fácil, irmãos. Não tem sido fácil, porque tem coisas que a gente acha que parece loucura. É muito louco você pedir uma coisa no dia e o Senhor responder no dia seguinte, como aconteceu com Ana. É muito louco você ter dúvida do que Deus entregou e preparou e você ficar assim meio sumiço. Eu tenho que fazer isso com certeza. Será que a gente deve? Será que a gente não deve? E o Senhor confirma, mas parece tão louco.
Deus fala com a gente de verdade mesmo. Por isso que a gente tem que ser grato. Tá vendo como é que Deus é? Deus responde. Nós oramos e o Senhor responde. Nós perguntamos e o Senhor responde. E por isso que nós temos que ser gratos, por isso que nós temos que orar. E isso significa intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus, o Senhor tem te respondido naquilo que você tem perguntado, naquilo que você tem falado com Ele. Você tem fé? E ela falou assim pra mim: eu tenho, mãe. E no decorrer das semanas, eu e a Lívia, a gente tem muitas conversas. Muitas conversas. E eu acho linda a forma que ela planeja tudo para a vida, a forma que ela vê a vida, a forma que ela se vê daqui a alguns anos. E aí eu penso assim: quem sou eu para dizer que não? Quem sou eu para dizer você não vai conseguir? Quem sou eu para dizer que eu não vou conseguir? Se a minha filha de 11 anos acredita que Deus faz, que Deus responde, quem sou eu para dizer que não? E aí ela tem umas conversas comigo e eu fico assim, ela senta no sofá, normalmente a Júlia dorme, ela demora um pouco mais para dormir na parte da tarde, e ela senta no sofá para vir conversar comigo sobre vários assuntos. E aí essa semana ela estava assim: mãe, Deus tem me tocado muito, olha. E aí ela chega, o pai dela, o Cristo chega, ele nem respira. Ela já vai atrás dele. Pai, hoje na escola aconteceu isso, não sei o que tem, o Cristo está tocando de bom, a gente já tem que sair. Ela está aí falando, e ela entra dentro do carro, ela continua o assunto. Aí a gente sai da academia e ela continua o assunto de Deus. Tá vendo, pai? Deus falou comigo que não sei o que tem. E ela entra nas histórias dela. E ela vai falando, e a gente vai dando risada nas coisas que ela está ali conversando com a gente. Mas eu fico vendo a essência e a pureza dela, de crer que Deus tem feito as coisas na vida dela, que Deus tem conduzido ela. No ano passado, a Lívia veio um processo tão difícil, de coisas assim que pareciam tão difíceis, que eu cheguei para minha filha, vamos parar com isso aí. Está sendo sofrido demais para você e eu não quero ver você sofrer. Você não precisa. Então vamos parar, vamos largar tudo isso, sabe? Vamos procurar outra coisa para a gente fazer. Tá sendo tão maçante para você. Para quem não sabe, a Lívia é atleta e a Lívia tem uma rotina puxada de treino. E a Lívia faz planos muito grandes. Muito grandes. Fora do comum, uma criança assim, de tão sério que aquilo é para ela. Porém, a Lívia tem o mesmo tempo, ela se cobra demais, ela exige demais dela mesma. E a gente tem que ficar controlando ali o tanto que ela exige dela mesma para algumas coisas. Ela entrou num processo no ano passado que ela não estava conseguindo alcançar, foi onde ela sofreu um pouquinho, a gente ensinou para ela, né? Que Deus se agrada quando a gente não consegue as coisas que a gente quer, a gente vir na frente e falar, testemunhar mesmo sendo um não. Vim aqui falar. Primeira vez ela não conseguiu falar, a segunda vez acho que ela veio e falou, e assim que a gente está ensinando. E a Lívia começou a sofrer muito nesse processo, mas ela não queria desistir. E ela falava para mim assim: eu vou conseguir, eu tenho fé que eu vou conseguir. A Lívia ficou 5 torneios sem ganhar, e a gente vê crianças que param por conta disso, e ela ficava muito frustrada com os resultados dela, ela estava muito triste. E tudo que a gente podia fazer, que estava ao nosso alcance, a gente estava fazendo, mas tinha coisas que só dependia dela, a gente tinha um pouco mais para a gente fazer mais nada por ela. E mesmo ela falava assim: eu tenho fé que eu vou conseguir. Eu tenho fé. E aí, ela tinha várias conversas com os amigos, né? Foi orar por ela, fizemos campanha por ela. E ela ficava assim: eu tive um dia ruim, mas eu vou conseguir. E ela perdia depois. Eu falava: mas eu vou conseguir, porque eu tenho fé, porque Deus está comigo. E ela perdia. Como que era difícil explicar, né? Tipo assim, eu tenho fé porque eu vou conseguir, porque Deus está comigo. Ela falava muito isso: Deus está comigo. E ela ia lá e ela perdia. A gente tinha que ter toda uma dinâmica para explicar para ela não daquele momento. E aí ela falava para ela assim: você vai parar. Ela não precisa passar por isso. Então, nesse momento, era um sofrimento muito grande para ela. Ela sofria, ela ficava mal, e ela ficava triste, ela chorava. Ela passou por um processo que ela ficou um tempo sem treinar, porque ela não queria mais.
E a gente respeitou, depois ela pediu para retornar, a gente retornou com ela. E a gente sempre falou que ela tinha fé que ela ia conseguir. Ela disse, eu tenho fé que eu vou conseguir. No último torneio do ano, valendo um título, a Lívia foi lá e ganhou. Ganhou das pessoas que ela sempre perdeu o ano todo. E aí meu coração ficou muito feliz, eu fiquei muito alegre por ela. E foi ali que eu vi o tamanho da fé da Lívia. E foi aí que eu parei para pensar assim, olha o tamanho da fé de uma criança de 11 anos de idade. Por que a minha fé não pode ser igual? Por que eu acho que talvez esteja demorando muito? Por que a gente, ser humano, a gente acha que a gente tem que desistir quando o Senhor dá um não para a gente, quando Ele fala, espera. A gente veio passando o processo do famoso, né, como só aqueles falam, que o Senhor Ele complica, descomplica e depois Ele explica. Né? E eu venho vivendo esse processo e a gente vem entendendo cada parte desse processo, irmãos, um processo que tem sido doloroso, mas tem sido lindo. Eu falei isso hoje para a Dona Helena. Deus Ele é maravilhoso, porque Ele vai te conceder todas as coisas no tempo certo, não é no meu. Não é no que eu acho que está na hora, não. É no tempo de Deus. E Ele vai fazendo nas nossas vidas dessa forma, assim como Ele fez com a Lívia. E a Lívia continua com isso de as coisas acontecem no tempo de Deus, né, mãe? Ela falou assim, às vezes é triste, né? Eu falei assim, é triste, filha, mas acontece no tempo de Deus. E a gente tem que respeitar os nossos processos. E aí, nisso, eu tiro a Lívia como um grande exemplo para nós, para nossas famílias, para mim, pequeninos. E quando eu estou conversando com as pessoas, eu falo muito sobre isso, com as pessoas, sobre como a Lívia age. Eu tive com um pai que veio na minha casa para conversar conosco a respeito de uma situação, e ele falou assim, poxa, queria que minha esposa me ajudasse, os meninos, isso, aquilo, outro, e aí, poxa, como é que eu vou agir? Porque eu quero tomar essa decisão, mas ela não quer. Como que você e Vinícius conseguem? Eu falei assim, olha, eu não posso falar para você o que você tem que ir lá e conversar com sua esposa. Se vocês dois não tiverem o mesmo propósito de alcançar as mesmas coisas juntos, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Por trás da minha história, existe um ato de fé. A minha história não vai ser a sua. O que Deus está preparando para mim, o que está acontecendo com a minha família, não é o que vai acontecer com a sua. Por mais que eu te dê o caminho, não vai acontecer com a sua família dessa forma. E aí ele ficou assim, vocês têm muita fé, né, Cris? Eu falei assim, eu não posso te contar agora. Eu vou contar isso quando eu contar para todas as pessoas no grupo de ação de graças que eu vou dar minhas. Você pode te falar, você está convidado para ir, eu vou te falar o dia, você pode estar indo lá e você vai escutar esse ato de fé que eu tenho com o Senhor. Então não adianta eu falar para você assim, olha, é só você fazer isso, fazer aquilo outro, e vamos fazer assim, assado, não entrar em contato. Não é assim. Não é. Porque eu tenho vivido um milagre por dia. Eu tenho vivido assim, momentos com Deus, eu tenho orado, eu tenho pedido, eu fiz um propósito com Deus antes de tudo isso acontecer. Eu firmei um propósito com Deus. E Deus foi trabalhando comigo dentro daquele propósito que eu apresentei para Ele. Então essa é a minha história, a história da minha família. Então por trás dela tem um ato de fé que eu não posso contar agora. Mas no momento certo, eu vou falar. Eu vou te convidar para você estar lá, para você entender. Então não adianta eu te falar o que você tem que fazer, como você tem que conversar com sua esposa. Cada filho é uma situação, cada família tem uma história por trás. Isso tem um Deus muito grande. Você me perguntar o que eu acho que você deve falar. Eu não acho. Eu não acho. Eu acho que vocês têm que conversar e decidir sobre o que vocês vão fazer com toda essa situação. E a minha vida tem sido assim, atos de fé. E às vezes tem casa, eles falam que eu sou muito tranquila, parece um cabelo de cabeça para baixo e parece que eu não estou fazendo nada. Só que eu confio muito no Senhor por tudo. Muito mesmo. E eu tenho vivido pela fé. Eu tenho dado passos de acordo com o que o Senhor tem permitido que nós possamos dar. O Senhor tem aberto caminhos, nós estamos seguindo. Se o Senhor
não estiver à frente das coisas. Na minha vida tem sido assim. Antes de qualquer decisão, o Senhor vai seguir à frente. Antes de qualquer coisa que qualquer pessoa vier falar para mim, suas filhas são boas, suas filhas isso, sua família é assim, eu tenho oportunidade, não sei o que, vamos fazer tal coisa. Vamos, se Deus permitir. Se o meu Deus permitir, nós vamos fazer. Antes de eu tomar qualquer decisão na minha casa, antes da nossa família tomar qualquer decisão, nós vamos pedir para Deus mostrar o que é da vontade de Deus na nossa vida. O Senhor abre os caminhos. O Senhor usa pessoas para te abençoar. O Senhor envia anjos, o Senhor abre portas onde não tem. Irmãos, eu estou falando isso porque eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo isso. O Senhor tem provido da onde não tem. O Senhor tem nos permitido viver situações que a gente jamais imaginaria que um dia viveria. O Senhor tem permitido. Então eu creio no Deus que faz, assim como Ele fez na vida de Ana, assim como Ele permitiu que essa mulher pudesse gerar um filho, quando todos achavam impossível, inclusive ela mesma, por ela ser estéril. Eu tenho vivido dessa forma, pela fé. Eu tenho entregue absolutamente tudo da minha vida nas mãos do Senhor. No momento que eu firmei aquele propósito com o Senhor, eu tenho honrado com a graça de Deus, porque não tem sido fácil. Irmãos, foi o maior propósito que eu fiz na minha vida. Tem dia que eu estou destruída. Eu fico assim, me arrastando, sabe? Meu Deus, vocês falaram, vamos lá, Cris. Tá na hora aí, ó. Bora. E aí, tem dia que eu tô assim, olha, Senhor, eu tenho problema sério, porque eu pra acordar e depois conseguir dormir, então às vezes eu passo uma semana sem conseguir dormir direito. Mas o Senhor tem me sustentado. O Senhor tem me permitido honrar, e tem sido a coisa mais linda desse mundo. Eu honrar com esse propósito longo que eu fiz com o Senhor. Tem sido lindo, tem sido maravilhoso. Tem sido um momento de intimidade que eu tenho criado aqui com o Senhor. O Senhor tem feito coisas lindas na nossa vida. Ainda que nem tudo sai como planejado. Ainda que o Senhor de vez em quando nos coloca naquelas situações onde parece que nós estamos perdidos. Mas nós não estamos. Porque quem entrega as coisas na mão do Senhor, Ele conduz. O vento vai soprar para todos os lados. O Senhor vai continuar fazendo. O Deus que eu sirvo é um Deus que responde. Glória a Deus. É um Deus que move os céus e terras. E assim como Ele provê na minha vida, irmãos, Ele vai prover na vida dos irmãos também. Assim como eu tive esse ato de fé com o Senhor, e Ele nos respondeu e vem nos respondendo, eu acredito que Ele pode fazer na vida de cada um dos irmãos. Mas confia. Confia, porque não é fácil. O processo não é fácil. Fazer escolhas, eu falo muito isso para o Vinícius. Tomar decisões não é fácil. Fazer escolhas não é fácil. Confiar no Senhor quando tudo está indo contra e parece que está dando errado, não é fácil. E eu vivo isso. Mas eu confio. Porque se eu não confiar no Senhor, eu estou simplesmente esquentando aquela cadeira ali e Ele deve me ouvir. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para os irmãos. O Senhor me deu até aqui, irmãos. Eu espero que tenha tocado no coração dos irmãos. Que os irmãos possam confiar no Senhor. Que os irmãos possam ter atos de fé. Que os irmãos nunca percam essa confiança no Senhor. Que os irmãos nunca duvidem que o Senhor vai fazer, porque Ele vai fazer na minha vida. Ele está me provendo na minha vida. E Ele vai prover na minha vida.